Em uma mesma semana, três notícias confirmaram que a Igreja Adventista vem ensinando há um século e meio, com base na Bíblia e nos escritos de sua cofundadora Ellen White. O consumo de carne vermelha e carnes processadas foi classificado como potencialmente cancerígeno para os seres humanos pela Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, a IARC, órgão ligado à Organização Mundial de Saúde, a OMS. Em documento oficial publicado no dia 26 de outubro, a agência declarou que a afirmação está baseada em mais de 800 estudos realizados nos últimos 20 anos. De acordo com o IARC, carnes processadas, como salsicha, hambúrgueres, carne defumada e bacon, são classificadas como carcinogênicas, responsáveis pelo início do câncer, ao lado do tabaco e da fumaça de diesel. O câncer coloretal é o principal resultado associado ao consumo excessivo desses tipos de alimentos, seguido dos cânceres de pâncreas e próstata. Comer 50 gramas de carne processada por dia pode aumentar em quase 20% o risco de desenvolver câncer. A respeito desse assunto, fazendo eco a Levítico 11, Deuteronômio 14 e ampliando o motivo para se evitar a carne suína, Ellen White escreveu: "Pululam parasitas nos tecidos do porco. Deste disse Deus: imundo vos será. Não comereis a carne destes e não tocareis seu cadáver." Deuteronômio 14, verso 8. Esta ordem foi dada porque a carne de porco é imprópria para alimentação. Nunca, sob nenhuma circunstância, devia sua carne ser ingerida por criaturas humanas. A Ciência do Bom Viver, páginas 313 e 314. Outro texto. O porco, se bem que um dos mais comuns artigos de alimentação, é um dos mais prejudiciais. Deus não proibiu os hebreus de comerem carne de porco apenas para mostrar sua autoridade, mas por não ser ela apropriada à alimentação do homem. A carne de porco, mais que todas as outras, põe o sangue em mau estado. Aqueles que a ingerem à vontade não podem deixar de ser doentes. Conselho sobre Regime Alimentar, páginas 392 e 393. Na verdade, a orientação da Igreja Adventista sempre foi na direção do vegetarianismo, que deveria ser adotado com responsabilidade, equilíbrio e conhecimento de causa. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 29, encontramos a prescrição divina para a alimentação ideal: frutas e sementes. Após o dilúvio, devido à escassez de alimentos, Deus permitiu, numa situação emergencial, o consumo de carne de alguns tipos de animais classificados por ele como limpos, ou seja, próprios para o consumo humano. Mas sendo possível, o ideal é voltarmos à dieta originalmente prescrita pelo Criador. Veja por que nestas outras citações de Ellen White. Abre aspas. A carne nunca foi o melhor alimento. Seu uso agora é todavia duplamente objetável, visto as doenças nos animais estarem crescendo com tanta rapidez. Os que comem alimentos cárneos mal sabem o que estão ingerindo. Frequentemente, se pudessem ver os animais ainda vivos e saber que espécie de carne estão comendo, iriam repelir enojados. O povo come continuamente carne cheia de micróbios de tuberculose e câncer. Assim, são comunicadas essas e outras doenças. A Ciência do Bom Viver, página 313. Outra ainda. Os animais estão se tornando mais e mais enfermos, e não demorará muito até que o alimento cárneo tenha que ser abandonado por muitos, além dos adventistas do sétimo dia. Devem ser preparados alimentos saudáveis e nutritivos, para que homens e mulheres não tenham que comer carne. Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 124. A possibilidade de contrair doenças é 10 vezes aumentada pelo uso da carne. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 64. Segundo a luz que Deus me deu, a predominância do câncer e de tumores é em grande parte devida ao uso abundante de carne de animais mortos. Conselho sobre Regime Alimentar, página 388. Outra notícia que confirma as orientações divinas tem que ver com o uso do queijo. Uma pesquisa realizada com estudantes de uma universidade norte-americana para determinar se há alimentos que causam dependência concluiu que, de fato, existem alguns mais viciantes que outros. A pizza ficou em primeiro lugar e o responsável é o queijo. O estudo, publicado no US National Library of Medicine, concluiu que alguns alimentos são mais viciantes devido à forma como são processados. Quanto mais gordura e mais processado, maior a chance de se tornar um alimento viciante. O queijo cria dependência por causa de um ingrediente chamado caseína, proteína presente em todos os produtos lácteos. Durante a digestão, a caseína libera uma substância que provoca efeito semelhante ao dos opiáceos, porque estimula os receptores de dopamina, hormônio responsável pela sensação de prazer. Ellen White também escreveu sobre isso.
O leite que se usa deve ser perfeitamente esterilizado. Com essa precaução, há menos perigo de contrair doenças por seu uso. A manteiga é menos nociva quando comida no pão do que empregada na cozinha, mas, em regra, melhor é dispensá-la inteiramente. O queijo é ainda mais objetável, é totalmente impróprio como alimento. A Ciência do Bom Viver, página 302. Os tradutores da Alemanha queriam saber se o queijo mencionado por Ellen White incluía qualquer tipo de queijo. A pergunta chegou às mãos do pastor William White, que a respondeu assim: em resposta à sua carta de 7 de março, digo-lhe que tenho estudado fielmente as perguntas que o senhor me fez. Minha mãe leu sua carta e, de acordo com suas instruções, sugiro-lhe o seguinte para o livro A Ciência do Bom Viver, edição em alemão, na página 302, segundo parágrafo, últimas duas linhas. O queijo forte é ainda mais objetável. Mais uma vez, um texto escrito há 150 anos, por alguém que não possuía estudos formais em medicina nem nutrição, está plenamente de acordo com as pesquisas feitas em nosso século. E por fim, notícia publicada no jornal O Globo revelou que cortar o açúcar pode melhorar a saúde em 9 dias. Na verdade, não é novidade que o açúcar é um grande vilão da saúde. Numa reportagem especial publicada em sua edição de 30 de agosto de 2006, a revista Veja informou o seguinte: o problema do açúcar é que ele é 100% caloria, sem valor nutricional. Quando consumido regularmente, em grande quantidade ou puro, ele deflagra uma série de reações bioquímicas que podem levar à obesidade e esta à hipertensão, ao diabetes e até alguns tipos de câncer. Sobre o veneno branco, Ellen White escreveu: sento-me com frequência à mesa de irmãos e irmãs e vejo que eles usam grande quantidade de leite e açúcar. Isso obstrui o organismo, irrita os órgãos digestivos e afeta o cérebro. E segundo a luz que me foi dada, o açúcar, quando usado abundantemente, é mais prejudicial que a carne. Ciência do Bom Viver, página 328. Vale a pena seguir as instruções de Deus e não deveria ser necessário esperar que os cientistas dissessem a mesma coisa para então começarmos a crer. As pedras estão clamando. Vamos ouvir?